estrategista de negócios e autor best-seller, saiu da pobreza e construiu uma empresa multimilionária, ajudando milhares de pessoas a repensarem dinheiro, valor e propósito. Coisas que mais admiro em você é como fala de fé e abundância financeira ao mesmo tempo. Se alguém está quebrado financeiramente, isso quer dizer que também está espiritualmente falido? Não falência espiritual. Acho que a pessoa provavelmente está O espiritualmente que isso enganada. significa? Bom, quer dizer que a maioria acredita que o dinheiro é mau por natureza. É nisso que a maioria acredita. Que para ganhar muito dinheiro, é preciso fazer algo ruim. E, se alguém tem muito dinheiro, já fez algo ruim. Certo. Mesmo sem perceber, muita gente pensa assim. Já quem começa a ter algum sucesso, passa a ver o dinheiro não como mal, mas como neutro. Eu não acho que a riqueza seja má nem neutra por natureza. Acho que ela é boa, embora haja gente que a use para o mal. Certo. Certo? É isso que quero dizer quando falo em engano espiritual. Porque acredito na Bíblia. Satanás é um ser espiritual. Deus também, mas não religioso. Então, riqueza e pobreza são conceitos espirituais. Na verdade, isso é muito interessante, porque a primeira tentação da história foi focar na falta. Adão e Eva tinham tudo no jardim do Éden, menos uma coisa. Satanás fez com que eles olhassem para o que faltava e perdessem de vista a abundância que já tinham. Essa foi a primeira tentação da O história. que mais falta para as pessoas hoje? Consciência. De quê? De quase tudo. Mas eu gosto de dizer que as pessoas não carecem de abundância. Falta a elas consciência do acesso que têm à abundância. O que isso significa? Que há mais do que o suficiente para todo mundo ter mais do que o suficiente. E ainda sobraria. Mas a maioria das pessoas nem percebe que essa é a realidade. Seria como viver achando que o ar é limitado. Aí, eu não ia querer respirar demais, porque talvez faltasse para os outros. Se você é uma boa pessoa, pode pensar assim, certo? Mas existem oportunidades por toda parte. Alguém pode dizer, Myron, eu não sei fazer nada, só sei cozinhar. Não dá para ganhar dinheiro cozinhando? Fala isso para Rachel Ray. Ela é milionária e ficou rica gravando conteúdo de culinária. Eu sou só dona de casa. Mas uma pessoa que cuida do lar pode dizer, sou só dona de casa, não sei fazer nada além de transformar a minha casa em um lar. Sério? Martha Stewart é bilionária, com B, e criou conteúdo a partir disso. No fim, não importa qual seja a sua habilidade. Existe um caminho. Bom, não vou dizer que não importa, porque importa um pouco. Mas, se você é um adulto funcional e consegue cuidar de si, existe abundância suficiente ao seu redor para enriquecer. Você só ainda não percebeu isso. Então a principal coisa que falta é consciência. Exato. Porque toda transformação começa com consciência. Houve uma época em que o que você mais queria era ser jogador de futebol americano. Mas quando você quebrou o pulso, perdeu a chance de ser jogador de futebol americano e ficou sem rumo por um tempo, foi porque não fazia ideia de que se tornaria este Lewis Howes. Você nem imaginava que esse Lewis Howes pudesse existir. Certo. Mas a capacidade de se tornar este Lewis Howes sempre esteve dentro de você, desde que percebesse as oportunidades quando elas surgiam. Então, quando a sua irmã disse, ou você paga aluguel, ou vai ter que sair de casa, ela ajudou você a perceber que outras pessoas esperavam que você se virasse sozinho. Então, talvez você conseguisse se virar. Entende? O problema é a falta de consciência sobre a sua capacidade de crescer e sobre as oportunidades que estão ao nosso redor o tempo todo. Se alguém se vê como uma boa pessoa espiritual, tem essa imagem de si, talvez vá muito à igreja, talvez fale bastante sobre a própria fé, talvez sinta que está agindo de acordo com essa fé, mas enfrenta muita dificuldade financeira. O que mais falta para essa pessoa? Consciência, coragem para agir e ganhar mais dinheiro, a crença de que o dinheiro pode ser algo bom. O que mais falta? Existem pessoas espirituais e ainda assim não entendem conceitos espirituais, certo?
E há pessoas religiosas que também não entendem esses conceitos. Quando falo em religião, quero dizer o seguinte: eu não acredito que Deus seja uma figura religiosa. Não acredito que a Bíblia seja um livro religioso, o que é bem diferente do que a maioria pensa. A Bíblia é um documento de governo. Ela não é um documento religioso. E para mim, religião é quando uma pessoa, ou um grupo de pessoas, cria um monte de regras para si e para os outros seguirem para apaziguar Deus. Só que a Bíblia não diz que você precisa fazer algo para apaziguar Deus. Ela é um livro sobre um rei, um reino, uma família real e a formação cultural de uma terra estrangeira chamada Terra. Então me diz, um reino é religião ou governo? Acho que depende de como você interpreta reino. Se for um reino espiritual, em vez de um... Reino é o domínio do rei. Ok. O território sobre o qual ele governa. É a esfera sobre a qual ele reina. Sim. Então é um governo, certo? A maioria das pessoas, quando pensa em reino, pensa num lugar físico. Mas reino é uma jurisdição sobre a qual um rei governa. Por isso, se você pensar nos Estados Unidos, na Rússia, na China ou em qualquer país, eles têm território, mas também controlam o espaço aéreo acima dele, certo? Quando penso em um rei, penso em alguém que governa um domínio. E acredito que, mesmo que as pessoas não percebam, o físico não é a realidade. É só uma manifestação dela. A espiritualidade é a realidade. O invisível é a realidade. Esta mesa física aqui na nossa frente é feita de moléculas invisíveis, que não conseguimos ver nem tocar. Mas conseguimos tocar a mesa. Por quê? Porque ela é um retrato disso. Só essa ideia de que tudo o que é físico é feito de moléculas invisíveis já mostra que o invisível é a base do visível. E o físico é uma manifestação do espiritual. Tem muita coisa que eu quero te perguntar sobre riqueza. Sim. Mas sinto que sua trajetória é única, porque você não cresceu com riqueza. Era de dar dó. Daquele tipo de pobreza que faz até pobres ter pena de você. Você era pobre e também teve, acho que, poliomielite, certo? Quando era bebê, sim. E você usa uma órtese na perna esquerda. Eu uso uma órtese na perna esquerda. Uma órtese de metal que vai do pé ao quadril. E no começo da carreira você começou como lixeiro, trabalhando com coleta de lixo. Dirigindo um caminhão de lixo por $6,25 por hora. Sim. Casado e com um bebê recém-nascido. Então você não tinha dinheiro. Não. E também não tinha mentalidade de prosperidade. Eu não tinha mentalidade de riqueza, mas já tinha alguma consciência sobre isso. Porque, quando eu trabalhava como lixeiro, entrei num negócio paralelo vendendo seguros e investimentos. Eu acordava às 2h30, chegava ao trabalho às 4 horas, dirigia o caminhão por 8, 10 horas, voltava para casa, cochilava e depois saía para vender seguros e investimentos. Foi nessa empresa que aprendi princípios como juros compostos, pagar a si mesmo primeiro e outros fundamentos financeiros. E percebi que eu trabalhava tão duro pelo dinheiro porque não tinha nenhum dinheiro trabalhando por mim. E foi aí que começou minha jornada de transformação. Espera, essa pessoa é rica. Ela não é mais talentosa do que eu. Se deu certo para ela, pode dar certo para mim. A diferença é que ela era boa nisso. E eu era péssimo em vendas. Vendas foi a habilidade que mais te ajudou a construir riqueza? Acho que é a habilidade mais importante que qualquer empreendedor ou qualquer pessoa que queira ter sucesso pode desenvolver. É preciso aprender a vender. E as pessoas dizem: eu simplesmente não nasci para vender. Mas eu acredito que todo mundo nasce sabendo vender. Só que isso é tirado da gente por esse mecanismo social e cultural quase hipnótico. Sério? Você está com 2 bebês de 4 meses, certo? Eles já te acordaram no meio da noite e convenceram você a ir cuidar deles? Claro, com choro. Sim. E a minha neta, quando tinha 3 anos, disse: vovô, quero que você sente no chão e brinque comigo. Eu falei: Ari, agora não dá, porque tenho que fazer X, Y e Z. E ela respondeu: mas vovô, você tem que sentar. Aí eu pensei: por que eu não pensei nisso antes? Então eu sentei no chão e brinquei com ela.